Bom, vamos falar um pouco sobre a linguagem Lisp. Nosso trabalho é composto pelos componentes Bruno Ferreira e Rogério Ribeiro. Lisp é uma família de linguagens de programação criada por John McCarthy em 1958. O seu nome vem de List Processing. A lista é a estrutura de dados fundamental desta linguagem. Tanto os dados como o programa são representados como listas, o que permite a linguagem manipule o código-fonte como qualquer outro tipo de dados. Existem diversos dialetos de Lisp, sendo os mais conhecidos Common Lisp, Scheme e Clojure. Algumas características e vantagens da linguagem. A linguagem Lisp é interpretada, onde o usuário digita expressões em uma linguagem formal definida e recebe de volta a avaliação de sua expressão. Deste ponto de vista, podemos pensar no Lisp como uma calculadora, que ao invés de avaliar expressões aritméticas, avalia expressões simbólicas, chamadas de expressões. Cada programa em Lisp é, portanto, uma expressão. O uso de condicionais do tipo if then else só apareceram pela primeira vez no Lisp. Em Fortran, este tipo de construtor ainda não existia. O conceito de garbage collector foi introduzido pelo Lisp, ao contrário de que muitos pensam que veio do Smalltalk ou Java. Lisp foi a primeira linguagem a implementar o conceito de recursividade com sucesso. Em Lisp, funções são um tipo de dados assim como inteiros, booleanos ou strings. Você pode passar funções como parâmetros para outras funções ou mesmo armazená-las como variáveis. O conceito de que todas as variáveis são ponteiros foi introduzido pelo Lisp, e não pelo Java, como muitos pensam. Foi o pioneiro em dar a ideia de que é possível escrever programas de computador inteiramente compostos por funções. Não se trata de uma linguagem que adota apenas o paradigma funcional. Na realidade, os paradigmas orientados a objeto e procedural também estão presentes. Por ser funcional, se adapta muito bem ao grande desafio dos programadores atuais, que é a programação paralela. Lisp é uma das tecnologias mais utilizadas na detecção de fraude de cartão de crédito e a principal linguagem usada em estudo de inteligência artificial. É considerada por muitos como uma das linguagens mais poderosas do mundo, já que uma linha de código em Lisp equivale em alguns casos a dezenas de linhas de código escrita em C, C++ ou Java. Você também pode utilizar bibliotecas nativas. As desvantagens do Lisp. Apesar de existirem buildings para praticamente todas as tecnologias em uso atualmente, não há um número grande de bibliotecas para, por exemplo, desenvolver aplicações web em Lisp. A falta de uma ideia realmente produtiva para a linguagem também é um grande problema. Suas utilizações. O Lisp foi utilizado para desenvolver o primeiro sistema computacional de matemática simbólica, o Mac-Simon. Ele também é utilizado como linguagem de extensão do software de CAD, o AutoCAD, desenvolvido pela Autodesk. O editor de texto Emacs também utiliza Lisp como linguagem de extensão. A ITA Software desenvolveu um sistema de reserva de passagem chamado Orbitz, em Lisp. Ele é utilizado por diversas companhias aéreas. A Symbolics criou um sistema de modelagem 3D que depois foi adquirido pela Suarez e atualmente se chama Mirai. Ele foi utilizado nos efeitos do filme Senhor dos Anéis. O Lisp foi utilizado por Paul Graham para desenvolver o sistema de e-commerce da ViewWeb, que posteriormente foi vendido para o Yahoo por 40 milhões de dólares. Agora eu vou passar a palavra para o Rogério e ele vai mostrar alguns códigos. Tá, pessoal, a gente fazer alguns exemplos aqui na prática. O Lisp, você não pode estar fazendo no Lisp, você não precisa estar setando o tipo da variável. Você pode estar colocando só o nome da variável e o valor que você quer colocar dentro dela. Fazendo alguns exemplos aqui. Eu coloquei o valor 10, o nome da variável é A.
Você pode colocar valores decimais, pode retornar tipo de funções também para a variável. Vou fazer mais um exemplo. O valor de b vai ser o resultado daquela expressão ali, vai ser igual a 62. Em cima desses valores também, você pode estar fazendo algumas expressões matemáticas. Por exemplo, você pode estar somando o valor de A e B. Vamos só ver qual vai ser o resultado. Aí vai dar 10 mais 62, vai dar igual a 72. Você pode estar fazendo algumas expressões, tipo if e else também, que fica bem simples aqui no Lisp. Vou fazer um exemplo aqui, só para a gente ter noção de como é que funciona. Ó, pessoal, eu dei uma pausa aqui para o vídeo não estar se entendendo muito, tá? Primeiro, a gente setei o valor de A, que vai ser igual a 10, e que aqui no if a gente faz a comparação. Se o valor de A for menor que 20, a gente vai imprimir esse valor, imprimir essa expressão aqui, ó. Vai ser A é menor que 20. Caso não, a gente vai imprimir A é maior que 20. E o resultado foi A é menor que 20. Eu até copiei aqui, para a gente estar fazendo algumas alterações e tá vendo se deu certo ou não. Vou colocar aqui o valor de 20, colocar 9. A vai ser maior que 20. Não, mas no caso tem que trocar aqui na expressão. Eu vou copiar aqui. Faz a alteração aí, ele vai estar comparando com o 9 lá na expressão em cima. Só vamos testar aqui para ver se funcionou. Aí, como o valor de A é 10, ele entrou lá na segunda expressão, que A vai ser maior que 9. Tá? Pessoal, então esse é o último exemplo aí, que é um for. Tá? Só para fazer o laço vai ser dessa forma. Loop for, aí o A vai de 10 até 20. E aqui embaixo ele vai imprimindo. Aí tá aqui os valores de 10 até 20, tá? E esse foi a nossa apresentação. E obrigado a todos.